Obrigada, gente. Boa tarde. Vou ver se assim eu fico com 2 metros, né? Todo mundo consegue me ver. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com os profissionais. Eu acho que o grande objetivo de hoje é a gente compartilhar informação, né, de outros olhares e também de escutar as famílias. A enfermagem, para a gente atuar com um paciente com doença de Huntington, e seja qualquer patologia, a gente precisa conhecer a doença. A gente precisa entender como acontece o processo e entender qual é o papel da família diante do diagnóstico, para que, a partir disso, a gente consiga elaborar planos de cuidado de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa acompanhar essa evolução. Tá? Então, foi pensando nisso, no objetivo de conhecer todo esse processo que a gente desenvolveu, eu, juntamente com outros profissionais da UFMS, uma pesquisa que tinha esse objetivo de conhecer esse processo. Então, dar voz às famílias para a gente poder pensar em intervenções, né? Então, pode passar para mim, por favor. O estudo está publicado na revista Cogitário de Enfermagem. Quem quiser acessar pelo QR Code pode ficar à vontade. Nós desenvolvemos e tivemos 3 pontos principais ali, que foi o desconhecimento das doenças raras interfere na prática de cuidado do familiar. O cuidado exige adaptações do ambiente na rotina. E a gente vai falar sobre essas adaptações. E a dificuldade do diagnóstico leva à proatividade do familiar, que foi uma característica assim, do familiar que tem a condição com doença de Huntington muito evidente no nosso estudo. Essa vontade, essa sede de conhecimento. Tá? Então, como se deu tudo isso? Eu entrevistei familiares do Brasil inteiro, a nível do Brasil, e a gente teve 20 familiares que eu entrevistei pelo Google Meet. Essas entrevistas tiveram, em média, de 30 a 40 minutos, e, a partir disso, a gente chegou nos resultados. Tá? A gente utilizou o referencial de Bardan e o referencial teórico do cuidado centrado no paciente da família. Porque a gente precisa de referencial e de evidência científica para justificar as nossas intervenções. Então, é um referencial que traz muito a importância sobre a dignidade e o respeito que está envolvido dentro desse processo, o compartilhamento de informações, que, no caso da doença de Huntington, esse compartilhamento ele pode acontecer de várias vias, tanto do paciente com o profissional, do profissional com a família, e também essa colaboração entre os pacientes, as instituições, tá? Os desenvolvimentos de políticas públicas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, então, quais são as práticas? O que a família está fazendo ali todos os dias? Um dos resultados foi o seguinte: embora a doença de Huntington, ela é uma condição rara, o termo raridade muitas vezes assusta o profissional que, se não está dentro desse contexto, para onde eu vou, e a família também com o paciente. Só que, por mais que seja rara, as demandas de cuidado da família, ao longo da evolução da doença, ela é comparado com outras doenças crônicas. Então, a raridade não pode ser uma justificativa para a ausência de intervenção de tratamento, porque os cuidados são perpendiculares, que a gente aprende, a todas as patologias, e isso não pode ser deixar o paciente e a família ausentes desse tipo de assistência. Tá? Pode passar. E eu trouxe algumas falas aqui, bem curtas, que, se eu pudesse, eu ficava aqui mostrando todas para vocês. Mas que as práticas elas estão atreladas à evolução da doença. Então, aqui eu tenho uma fala do meu entrevistado número 17, que ele diz assim:
Durante o almoço, comecei a notar que, quando comia o feijão, engasgava muito e tomamos a decisão de triturar e fazer a papa de feijão. Então, assim, à medida com que os sinais e sintomas vão surgindo, a gente vai intervindo. E a família vai percebendo isso ao longo do tempo também. Um segundo ponto é algumas ações. O que a família está fazendo? Prevenção de queda, auxílio durante a alimentação, durante o banho, o manejo de dispositivos invasivos, quando esse estágio da doença já está mais evoluído, tá? Lidar com a alteração do humor repentina, isso exige muito do familiar, e providenciar também as atividades de lazer, porque esse paciente existe vida além do Huntington. Então, é preciso ter multifunções e multifacetas, certo? E aí eu trouxe a fala aqui do entrevistado número 3. A gente aprende a colocar sapatos presos nos pés, para não soltar dos pés, sempre fechado. Aprende a colocar na cama... Ih, eu vou chorar. Aprende a colocar na cama, na lateral. Aqui não tem cama hospitalar, mas adaptamos. Ao lado da parede, colocamos colchão, para não bater o joelho na parede, para não furar a parede de casa e do banheiro, usar ventosa dupla. Ela prende na parede e aguenta até 60 quilos. Compra em loja de construção civil. Meu marido, quem teve a ideia, consegue levantar, ficar em pé para fazer os exercícios, e a pessoa não tem gasto grande. Vai passear e consegue levar. Então, até que ponto esse familiar vai? Ele mesmo começa a pensar em estratégia de cuidado. E a enfermagem, ela tem que estar onde? Nesses momentos, no momento de orientação. Pode ir. 3, e a sobrecarga, porque tudo isso traz a sobrecarga. E aí eu tive familiares que tinham parceiros, né? E outros que não, que eram sozinhos. Então, isso tudo vai interferir no cuidado aos pacientes. Aí eu tenho uma fala. Em 2021, conheci a Associação Brasileira de Huntington e me inscrevi para começar a fazer a terapia. E comecei a falar mais. Foi aí que vi que tinha milhares e milhares de pessoas passando pelo Huntington também. Então, a sobrecarga ela é tão grande que ela exige de você sair da zona de conforto e encontrar resposta. Pode botar. Um ponto número 4. A necessidade de exercitar a paciência, né, por conta da alteração de humor. Isso é muito evidente. E aí eles utilizam de estratégia de enfrentamento e algumas reflexões diárias. Vou ler só a última aqui para eu não me delongar muito. Então, assim, vai passar. Dá uma volta na praça, aproveita os momentos, faça coisas diferentes, não fica preso na doença. A gente tem vida além do Huntington, não se limita, o que puder fazer, faça. E, diante de tudo isso, não significa que, pelo fato de ter essa proatividade, esse cuidado está sendo da maneira com que tem que ser. Né? Porque está atrelado à orientação de um profissional, a gente vê nas falas que não, muitas vezes não. E é aí que a gente precisa intervir, é aí que a gente precisa estar presente. Tá? Então, assim, aqui no episódio, no entrevistado número 9, o banho eu já consigo dar. Não sei se está certo, mas acho que com dicas de como dar o banho, se está certo da forma com que eu troco a fralda. Por exemplo, os remédios. Está certo eu colocar na mão dela ou seria melhor colocar direto na boca? São dúvidas que a gente tem. Né? Então, é aí que a enfermagem ela precisa estar atenta. E essa necessidade da busca do apoio psicológico, de ir atrás de instituições. Pode passar. Um outro ponto que a gente vê, mas deixa para um outro momento, que não vai dar tempo, é como esse desconhecimento implica na prática dos cuidados. E a gente vai ver até esse desconhecimento por parte da família, do paciente, do profissional, e vai influenciar diretamente também na negativa de alguns direitos que o próprio paciente tem. Né? E a gente vai ver que, por conta desse desconhecimento, acaba que a ajuda não chega, a resposta não chega. Então, é isso. Eu me emociono porque entrevistei todos.
Então, eles estão aqui em anonimato, mas sempre que eu leio assim, eu me recordo. E sou muito grata. Muito obrigada.